Olá, eu sou Adriana Cristina, psicóloga, e vim conversar com vocês um pouco sobre a educação frente à pandemia. Vamos considerar o contexto de pandemia, né? Então, imagina só, um evento de magnitude extrema, onde trouxe e traz um índice de contaminação e morte, né, muito grande, muitas perdas, não somente humanas, mas também de outra ordem, né? Onde todos os campos da existência humana foram afetados de certa forma, alguns de uma forma bem direta, outros de uma forma indireta, mas muita gente, né, sofreu bastante com tudo isso e sofre. Mas vamos imaginar que esse contexto ele é uma realidade. E essa realidade ela precisa ser encarada de frente, tá? E como é que nós vamos encarar a realidade do contexto de pandemia sem que possamos ter maiores prejuízos, não é verdade? Consideremos o campo educacional. Então, a educação, ela tem uma função muito importante, que é de veicular o ensino sistematizado para os alunos. Então, esse contexto educacional, a escola, ela é um contexto onde ela tem a característica principal é o grupo, né, a aglomeração, e isso, nesse contexto de pandemia, é uma condição que não se pode imaginar. Então, o que aconteceu a partir daí? As escolas fecharam e os alunos passaram a ter aulas remotas, né? Utilizando os mecanismos, os meios de comunicação, né? Todo esse sistema eletrônico, né? Multimídia, internet, a condição que felizmente todo mundo tem para que se possa dizer que está vinculado a um sistema educacional. Então, para o aluno, ter esse distanciamento da escola, ter esse distanciamento dos coleguinhas, dos professores, né, de todo o contexto escolar, foi uma medida protetiva muito necessária e continua sendo, né, porque nessa região ainda há um risco grande de contaminação. Então, o que é que podemos ver mediante essa condição de fechamento das escolas, né, aulas remotas, pais acolhendo a escola dentro de seus lares através da internet, que é uma condição louvável, não é isso? Porque veja só, essa condição de pertencimento a esse grupo, a essa escola, o aluno está devidamente matriculado, está seguindo um roteiro de atividades domiciliares, está, de certa forma, tendo um acompanhamento, né? E isso é muito importante para que o aluno não perca essa condição de vínculo, tá? Então, se o pai imaginar assim, e aí onde é que fica a condição das aulas, né? Não é a mesma coisa, tem muita dificuldade, né? Então, os desafios são muitos, porque ora a internet não está legal, ora tem problemas de acesso, né? Ora não, muita gente tem que utilizar o mesmo computador, o celular fica cheio de mensagens, e às vezes a gente não tem assim a ideia de que existe um esforço muito grande para manter esse sistema funcionando, né? Essa condição das aulas que são transmitidas, essas aulas que são assistidas, esses trabalhos que são enviados, não é verdade? Então, temos aí uma condição emergencial que foi colocada
em praticamente o mundo todo, tá? Não é somente esta escola que está passando por essa dificuldade, por esse enfrentamento. É uma travessia global. Então, o que se pode imaginar mediante as circunstâncias? Que bom que meu filho pertence a uma escola. Que bom que os professores estão se esforçando, né? Estão enviando, estão dando aula, estão fazendo o possível para assistir o aluno que está em casa, né, para se proteger de uma contaminação. Então, todo esse mecanismo de aula remota, né, é algo que foi, de certa forma, o recurso viável nesse tempo moderno, digamos assim, para que as pessoas pudessem ser assistidas em casa, tá? Agora, é importante considerarmos que nesse processo onde os alunos estão desenvolvendo suas atividades em casa, eles estão desenvolvendo muitas habilidades, dentre elas a autonomia, a responsabilidade em poder desenvolver todo esse processo educacional, né, de aprendizado, ou com a ajuda dos pais, ou sozinho, ou com a ajuda do irmão, porque nesse momento a família geralmente está dentro de casa, não é isso? E existe assim aquele desconforto, existe, né? Então essa pandemia ela veio e ela pegou todo mundo de surpresa, tá? Então vamos agradecer por existir esse recurso, né? Existir todo esse processo online, virtual, que nos dá condição de dar prosseguimento a um ano letivo, digamos assim. Quanto ao aprendizado, digo a vocês, não é possível ter aprendizado 100%. Quando você tem um aluno dentro de sala de aula, não tem uma turma que aprenda 100%. Tem sempre aquele aluno que vai estar numa condição de acompanhamento positiva, satisfatória, e aquele aluno que vai ter mais dificuldade. Nas aulas remotas, isso não é diferente. Então, vamos acolher esse momento como um momento de valorização do desenvolvimento de habilidades. Os conteúdos que estão sendo passados, eles serão conteúdos que servirão e que os alunos terão um aprendizado importante dependendo de cada aluno, tá? Então, assim, é o momento de acalmar os ânimos, de cooperar para que esse aluno que está em casa possa ter um espaço reservado para ele, o silêncio necessário, mas que ele também não fique isolado, que os pais monitorem, vejam direitinho, né? Agradeçam por eles estarem se empenhando, tá? De certa forma, elogiar é muito importante, reconhecer o desenvolvimento de cada um, a responsabilidade que cada aluno está tendo para poder acompanhar nesse momento tão difícil todo o programa que a escola oferece, né? Eu digo para vocês que é um momento de crescimento mútuo, tá? Onde existe aí, enquanto os professores estão se dedicando, se reinventando, buscando meios para poder dar todo o suporte que os alunos precisam, né? Os pais também estão se esforçando muito para que os filhos tenham toda essa condição de permanecerem vinculados ao sistema e assistindo às aulas e desenvolvendo suas habilidades, tá? E é dessa forma que a gente pode entender que os pais eles têm a responsabilidade de motivar as crianças, né? Eles têm uma responsabilidade em parceria com os professores nesse momento, mas é um momento de muita solidariedade, é um momento onde todos podem crescer juntos, é uma condição onde as pessoas podem dizer: você pode contar comigo, estamos todos no mesmo barco, tá? E o objetivo maior é favorecer o aprendizado das crianças. O objetivo maior é fazer com que essas pessoas
tenham dentro de casa uma ocupação, que isso faz com que elas tenham uma condição de não ficar no ócio, né? Presas dentro de casa, e esse fazer, tá? que faz com que a mente fique ocupada, ele é muito necessário. Então, eles não estando de férias, eles estão numa condição de aula remota, estão numa condição de aula diferente, mas isso não implica que eles não acompanhem ou que não tenham um aprendizado. Isso vai depender de cada um, porque o contexto de pandemia, ele afeta as pessoas de uma forma diferente, cada pessoa reage de uma forma diferente. E a extensão desse processo, né, de estar distanciado, de estar com cuidado constante, tudo isso pode trazer um nível de desgaste, não é verdade? E esse desgaste, quando tem o que fazer, no caso das aulas, o aluno tem um tempo mais preenchido, o filho tem um tempo mais preenchido. Então, a responsabilidade dos pais é justamente essa, de acolher a escola dentro da sua casa, como um recurso emergencial, tá? E como que se é vista a condição do professor? Como eu disse anteriormente, o professor ele tem que se reinventar. O professor ele tem que arranjar mecanismos para enfrentar os meios tecnológicos, para enfrentar as câmeras, para preparar material para aulas diferentes, tá? Porque quer queira, quer não, tudo fica diferente. Nada é normal no contexto de pandemia. Então, que possamos valorizar nossos professores na condição que cada um encontrou de buscar o recurso necessário para assistir os alunos desse contexto. Como é que se dá o fortalecimento nesse momento tão importante, né? Fortalecimento dos vínculos entre escola, entre família, é muito importante nesse momento, tá? Por quê? Porque quanto mais você tem empatia, solidariedade com as pessoas que estão zelando por você, zelando por sua família, zelando por seus filhos, mais condições você tem de se sobressair bem dessa situação que vai passar. Sabemos que nada, assim como as coisas vêm caminhando, né, de uma forma progressiva, em nível de agravamento, de adoecimento, de contaminação, de crises outras decorrentes da crise da pandemia, porque vem a crise financeira, vem a crise, essa crise que nós estamos comentando de saúde, né? É uma crise sanitária jamais vista na história. Então, nós temos que fazer com que a contribuição de cada pai, de cada aluno, de cada profissional da educação, cada um fazendo a sua parte, cada um exercendo a sua função e vendo o outro como outro necessário, é justamente isso que vai fazer com que haja um fortalecimento nessa parceria, que vai fazer com que saiamos dessa crise fortalecidos e não com tantos prejuízos. Porque quer queira, quer não, é um ano diferente. Quer queira, quer não, é uma metodologia diferente, emergencial, onde as pessoas tiveram que se recriar de certa forma profissionalmente, se reinventar profissionalmente, né, de estudar, de buscar meios para poder não deixar que a educação fique assim à mercê somente do vitimismo trazido pela pandemia. Todos nós somos vítimas, mas somos vítimas que estamos lutando, que não estamos parados, não estamos de braços cruzados. A vida está tendo uma continuidade e é importante que essa continuidade ela tenha uma essência baseada na solidariedade, na fraternidade, né? E essa parceria que é desenvolvida entre escola e família faz com que os filhos, os alunos,
eles possam chegar um dia e dizer assim: passamos um ano diferente, né? Vai continuar um pouco diferente por muito tempo. Então a gente vai desenvolvendo condições para que eles possam aprender a se defender, a se proteger do mal invisível que existe aí, a desenvolver todos essas defesas a partir das práticas da biossegurança. Eles vão aprender que o distanciamento ainda vai ser necessário por muito tempo. Eles vão aprender que eles têm com quem contar, que eles não estão numa condição de desamparo, tá? Então, essa condição de vínculo com a escola evita muito essa condição de se imaginar: poxa, eu tinha uma turma, eu tinha um grupo de pessoas que eram amigas, eu tinha professores, a gente conversava. Então, isso é uma realidade, tá? Então, que vocês possam ver essa condição de parceria, escola e educação, como uma parceria necessária, né? Como uma condição importante, né, para que ambos, escola e família, possam chegar lá no final com êxito, que é justamente os filhos permanecerem tendo vontade de aprender, tendo ideais, sonhando, buscando chegar a uma realização, né, pessoal de concluir um nível de ensino. Então, essa dificuldade é mundial. Eu espero que vocês compreendam que a escola ela é muito importante nesse momento. Permanecer e fortalecer os vínculos com as pessoas que formam a escola é um mecanismo muito importante para que o aluno não se desmotive a continuar nesse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que todos fiquem bem e que a gente possa um dia contar a história mais de superação, tá? Mesmo frente a tanta dor, mesmo frente a tanta perda, mas que possamos entender que a educação é justamente o recurso mais importante para que uma nação se sobressaia, não somente num período de guerra, mas também num período de pandemia, tá? Então, começamos a imaginar a educação como um eixo, né, que vai realmente fazer a diferença na humanidade depois que tudo isso passar. Muito obrigada.